Nossa, quanta gente bonita. Boa noite. Bem-vindos todos, queridos. Mais uma vez na nossa casa, num dia gostoso, né? Oi, João. Oi, tudo bem? E, como a gente sempre fala, nós temos as palestras lá no nosso site, no nosso mural. Quem quiser mais informações, os trabalhadores estão aqui para dar informação. Quem precisar passar no plantão ou receber passe à distância, tem que passar no plantão meia hora antes, tá? Aí conversa com a gente dá o cartãozinho. Como sempre, a gente vai entregar a nossa cesta básica dia 13. Então, quem puder nos ajudar com arroz, feijão, óleo, macarrão e biscoito. Biscoito não tem bastante. E sal e açúcar. Quem puder nos ajudar, a gente agradece. Um pacotinho de qualquer coisa, tá bom? Que vocês tiverem lá sobrando, traz para a gente. Já ajuda muito. Nós estamos com o trabalho de sexta-feira, né? Dependência química, para a família e para o dependente. Quem conhecer alguém, quiser trazer na sexta-feira às 8 horas. Tá bom? Então é isso, queridos. E o nosso livro Mirabelle, né? Quem quiser comprar, tem na livraria, tá bom? É muito bom. Fala de materialização. Então, vamos nesse instante, queridos, fechando nossos olhos. Vamos mentalizando a figura amorosa do nosso Mestre amado. E já sentindo essas emanações de amor e de paz que nós sentimos quando adentramos nessa casa e recebendo o abraço amoroso dos amigos da espiritualidade. Companheiros queridos que vêm sempre nos abraçando durante o nosso dia, os nossos anjos de guarda, nos trazendo até aqui, para que a gente possa receber o conhecimento, para que a gente possa receber o tratamento e para que a gente possa se harmonizar. Então vamos sentindo a presença amorosa desses amigos. E juntos com o pensamento em Deus, nós agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade que nós temos de podermos acordar, de podermos caminhar, de podermos trabalhar, e podemos estar aqui. Obrigada, amigos queridos, que essa luz de amor, essa paz que sentimos, nós possamos armazenar em nosso espírito e em nosso coração. Que esses conhecimentos possam ser de valia para nós, para que Ele possa nos ajudar durante os nossos dias, nos momentos mais difíceis, a gente lembrar do Evangelho de Jesus, que tanto nos ajuda, que faz com que a gente modere um pouco mais as nossas palavras, que a gente possa ter mais tolerância e mais compreensão. Obrigada, Jesus querido. Obrigada, irmãos amados que aqui se encontram. Que essa luz de amor possa envolver a todos nós. E que possamos, sentindo, nós possamos oferecer também um pouquinho a todos aqueles que aqui chegam. São companheiros nossos que vêm nesta casa, em espírito, buscar o tratamento, buscar ajuda. Hoje é um dia especial, onde nós tratamos daquele nosso irmãozinho dependente químico que já partiu, e daquelas criaturinhas que estão em depressão. Então todos são tratados, todos são atendidos. Que Jesus, na sua bondade, esteja com todos nós, e que possamos abrir a nossa mente, queridos, para ouvir. Graças a Deus. Nós vamos receber a Simone, que vai falar para nós sobre mágoa e compreensão. Muito bom, né, querida? Seja feliz. Ou se é. Não tem água para mim. Boa noite, todo mundo de novo. Bem-vindo à casa. Quando eu falei que não é bom o tema, é porque é um tema ardido, né? É um tema que a gente fala já com o ouvido preparado, porque é o primeiro que a bronca vem. E a gente vai falar de mágoa e compreensão, mágoa e entendimento, desafetos e situações que a gente cria e como corrigi-la, né? Porque, na verdade, é a doença e a cura que é dado para a gente nesse texto. E a gente começa levantando algumas questões. Nós só criamos mágoas e precisamos gerar a contrapartida da compreensão porque nós vivemos em sociedade. Vivemos com o outro. É o outro que cria situações, que cria entendimento, que cria aprendizado, no qual você vai gerar, dentro de uma encruzilhada, a mágoa ou o crescimento através do aprendizado.
é através do outro, de uma maneira geral. É o outro em casa, é o outro no trabalho, é o outro, enfim, o amigo, o inimigo, mas é também o outro que a gente traz dentro do coração. É com esse que eu me preocupo mais, não é nem tanto com o outro externo. Por quê? Porque quem é o outro que eu trago dentro do coração? É o que eu fui em outras vidas. É aquela pessoa que eu batalho para não ser mais. Esse outro é que ensina para nós o tempo inteiro o quanto nós ainda temos de caminhada, o quanto ainda nos posicionamos de maneira errada, por maior que seja o conhecimento que a gente tem. Então, vir a uma casa espírita, dar palestra, tomar passe, dar passe, não quer dizer que a gente virou espírito de luz. A gente ainda cai e levanta 35 vezes durante o dia. O que nos torna mais próximos do espiritismo é que, depois de feita a burrada, a gente para e pensa, puxa vida, aquilo não devia ter sido dito, não devia ter sido feito, e a gente tenta corrigir. Essa é a grande questão. Então, o texto levanta a primeira colocação que eu achei de uma poesia muito bonita. Ele diz o seguinte: as nossas relações humanas, nas nossas vidas, elas são medidas pelo tamanho do tamanho do nosso mundo interior. É o nosso mundo interior que determina como eu me relaciono com outros. Se o meu mundo interior é pequeno, se ele é cinza, se ele é sujo, se ele é, enfim, de alguma forma deturpado, é esse filtro que vai fazer com que eu me relacione com o outro. Então, isso quer dizer que se eu não cuidar desse mundo interior, todas as minhas relações no cotidiano vão estar permeadas por essa, vamos dizer assim, sujeirinha que eu deixei entrar. Numa palestra que o Amir deu aqui na casa, ele dá exatamente esse foco. Ele fala que nós trazemos um óculos que é estranho. É um óculos que vê claridades para dentro e escuridões para fora. Então, eu vejo pureza e beleza em mim, justifico os meus erros e vejo sempre com os olhos meio sujos, com a lente meio suja, as atitudes do outro. Não desculpando, julgando, enfim, condenando de alguma forma. Só que esse óculos, uma hora a gente precisa tirar e talvez inverter, para que a gente veja que, se eu não corrigir o que eu trago interno, a minha relação com o outro fica muito comprometida. E esse mundo interno, ele é feito de altos e baixos, vamos colocar assim. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue. Tem pessoas que você consegue sempre, tem outras que você não pode ver, que você se desequilibra por completo. E aí a gente fala e pensa, para e pensa, né? Deus é bom demais, porque deu para você aquela pessoa só no momento em que você tinha condições. Muitas vezes não são pessoas que você tem desde sempre, mas são pessoas que apareceram na sua vida num determinado momento, porque eles acharam, os bons espíritos, que você já tinha condição de administrar aquela situação. Invariavelmente a gente cai, reclama, porque agora, porque não antes, que eu era mais jovem, tinha mais força, porque era agora que você podia. Então, as relações no externo vão ser pautadas pelas relações que eu tenho dentro de mim, comigo, Simone dessa vida, com todas as quedas, imperfeições, e comigo, Simone, que fui João, Pedro, Maria, em outras vidas. É através disso que eu vou criando dentro do meu coração, e do coração a gente vai criando nas nossas existências, a capacidade de contato com o outro. Por que eu falo contato? Porque, invariavelmente, o problema acontece na medida em que eu acho que o outro externo tem que agir de acordo com o meu parâmetro interno. Eu sou modelo. Eu acho que o outro deve pensar, agir, sentir do mesmo jeito que eu sinto. Eu acho que, se eu tenho uma reação diante de uma situação, eu quero que o outro tenha a mesma reação. Porque funcionou para mim, eu acho que funcionou para mim, e acho que tem que funcionar para o outro também. E aí vai o segundo alerta do texto. O único parâmetro deste mundo foi Jesus. Todos nós estamos no barco, no mesmo barco. Uns na frente do barco, outros no meio, outros atrás, mas é o mesmo barco. Então, nós não somos parâmetros, somos criaturas absolutamente imperfeitas, que somos chamados ao trabalho do jeitinho que a gente é. Então, ninguém esperando virar anjinho para poder trabalhar, mas trabalhando para virar anjinho.
É assim que funciona. Então, imperfeito ou não, a gente é chamado a trabalhar. Esse alerta é importante porque nós trazemos dentro de nós uma coisa chamada egoísmo. E outra coisa que eu acho que é pior ainda, que é orgulho. E tudo isso nos impede não apenas de vermos qualidades nos outros, entendermos o estágio evolutivo de cada um e entendermos o nosso. Porque, veja, quando eu começo a achar que o outro deveria ter feito de uma tal forma e não dessa, deveria ter dito, mas eu no lugar dele faria diferente, eu sempre lembro assim, que bom, porque pode ser que a espiritualidade te coloque nessa situação, para ver se você realmente poderia fazer diferente. Então, vai o terceiro alerta do texto. Está todo mundo no mesmo barco. Então, se eu julgo, eu ofereço ao outro aquela ideia de que eu posso fazer bem melhor do que aquela pessoa está fazendo. Quarto alerta do texto. É o que a gente falava agora há pouco. É impossível a gente ajudar quem não deseja, naquele momento, a ajuda. Isso é duro da gente entender. Porque a gente quer, de todas as formas possíveis, que a pessoa, principalmente se for querido, não sofra, não padeça, não... Enfim, ninguém quer, as pessoas que a gente gosta, sobretudo, que elas sofram. E tem caminhos que você está vendo de antemão que a pessoa vai tomar e você fala, isso é crônica de uma morte anunciada. Você já está sabendo onde vai dar, sabe o tamanho da encrenca. Mas muitas vezes a gente sabe porque precisou trilhar do mesmo jeito. E talvez aquela pessoa também só aprenda trilhando também. Então, vai da necessidade de cada um a ideia de que assim, eu posso amparar, devo. Posso caminhar do lado? Devo. Devo ser amparo, não referência, mas amparo? Sim. Mas eu não posso caminhar pelo outro. Posso servir por um tempo de muleta? Posso ajudar quem não consegue andar? Posso. Mas não posso ser uma terceira perna, senão vira um mutante. A pessoa precisa daquele aprendizado, naquela evolução, naquele tempo. Cada um oferece... É uma frase que no Espiritismo aparece com muita frequência e as pessoas às vezes acham que é repetição, mas não é, porque a gente ainda não entendeu. Cada um está num estágio evolutivo, gente. Cada um oferece o que tem no coração. Nós vemos o mundo de acordo com o nosso coração. Então, não adianta pedir muito de quem tem pouco. Não adianta, porque ele não tem de onde tirar. Ele nem acha que tem que dar a mais, ou que tem que dar diferente. Ele acha que está ótimo. Nós, gente, em outras vidas fizemos isso, se é que não fazemos nessa. Nós ainda achamos que não precisamos mudar em determinadas situações, mas a gente vinha falando no carro antes de vir para cá. Graças a Deus o ser humano muda, e é para isso que a gente está aqui. E aquele que acha que não vai mudar, que já tem questões resolvidas, qualidades já adquiridas, vem o teste, né? Vem a prova. Então, se você sabe bastante, a prova é proporcional a isso. Então, o nosso aprendizado é constante, principalmente para entender que as criaturas que nós convivemos, assim como nós também, vivenciamos estágios completamente diferentes. E o quinto, estou no sexto aviso do texto, nós nos magoamos muito facilmente. Mas se lembrem que, como o texto diz, nós nos magoamos com pessoas queridas. Por isso, quando Jesus fala, perdoe o seu inimigo, ele estava falando assim, não deixe a coisa pipocar muito, porque esse inimigo, de alguma forma, em algum momento, já foi muito querido. O Emmanuel tem uma frase que eu acho a coisa mais espetacular do mundo. Ele diz assim, o ódio é o amor que enlouqueceu. Isso é a coisa mais verdadeira que tem. Aquela pessoa que de alguma forma está gestando o ódio, em algum momento, teve por aquela pessoa ou aquela situação. Você pode dizer, não é o amor, entre aspas, verdadeiro? Não, não é. Mas era um sentimento que de alguma forma era positivo. Que por qualquer desandada nossa, aquele sentimento virou. Então, todas as vezes que nós temos dificuldade em perdoar, reparem, são pessoas muito queridas. Ou foram. Na nossa cabeça não são mais. Porque as pessoas que não são queridas, muitas vezes você nem se ofende.
você nem se toca. Mas vindo de onde vem, principalmente daquele lado, quando a gente fala, eu não esperava que viesse daquele lado, é porque você depositava no coração a confiança em cima daquela situação e daquela pessoa. Então, amar os vossos inimigos pode parecer difícil, mas às vezes eu paro para pensar se não é mais difícil a gente amar os queridos. Porque os queridos, a gente deposita confiança, a gente deposita sonhos, a gente partilha, a gente se abre. E todas as vezes que esses queridos não respondem para nós na velocidade, do jeito que a gente gostaria, a gente se sente traído, abandonado, relegado. Porque a gente acha que o outro deveria fazer o que a gente faria. Mas muitas vezes, gente, nem o que a gente faria seria correto. Todo mundo junto no mesmo barco significa quem ensina um pouco, quem sabe pouco. Aprende muito quem precisa aprender muito. E quem é que não precisa, que não tem como ensinar e que não precisa aprender? Quem nesse planeta está num estágio em que a gente está aqui a passeio? Né? Eu recebi uma frase no Face há um tempo atrás, meio simplória, mas é verdadeiro isso. Dizia assim, a vida é como Pilates. Se está fácil, está errado. É mais ou menos isso. Se você achar que está tudo muito tranquilo, dá uma repensada. Se está tranquilo, realmente de verdade, vai lá e faz alguma coisa pelo seu próximo. É o último aviso do texto. Nós seguimos Jesus em palavras ou em atos? Quando é que eu vou usar as palavras de Jesus para iluminar os meus passos? Eu sou cristão? Sou. Confio em Deus? Confio. Mas todas as vezes que eu sou chamada ao trabalho, ao auxílio, a ser mais humilde, eu caio. Eu recuso. E reparem, eu insisto, tem pessoas que você tem muita facilidade de lidar, mesmo quando elas, né, não respondem como você gostaria, mas tem sempre aquelas complicadas. Porque elas vêm te lembrar que você também não é fácil. E que todas as vezes que eu abro mão do que eu sou, ou que acho que eu sou, eu consigo entender o percurso do outro. Eu sempre falo, dou um exemplo, talvez fique mais claro. A gente, de cada um de nós, por mais que a gente conviva, por mais que a gente conheça, por mais que a gente tenha trato, a gente conhece o equivalente a um retrato 3x4 do outro. A gente conhece o que ele mostra. Por isso que, às vezes, quando ele mostra algo que você não esperava, está abaixo do quadradinho do retrato, aí você se assusta. Você fala, mas não é o retrato que eu estava vendo. E aí você se decepciona. Quem é que vê o retrato do corpo inteiro? Deus. O que eu chamo de retrato do corpo inteiro? É ele como espírito, desde que foi criado até agora. Os erros, os acertos, os medos, as angústias. E nós, vendo só o retratinho pequenininho, ainda julgamos. Olha, já temos uma visão limitada. E a gente ainda julga em cima da visão limitada. Na verdade, a gente não devia julgar, era nunca, né? Essa era a frase de Jesus. Aliás, eu falo, né? É minha última esperança antes de morrer, que alguém abra o Evangelho e leia lá no 27 livros, gente. Escolham um, pelo amor dos astros. Me deem essa alegria antes de desencarnar. Vocês vão ver as frases de Jesus, são as coisas mais lindas do mundo. Acalmam o coração. Eu vinha conversando com o Edivaldo, ele estava falando, está ali escrito. Ele está dando roteiro de como a gente pode ser feliz. Ele está dando roteiro de como deixar o coração mais leve, porque é que a gente não deixa. E para piorar, porque é que além da gente não consertar o que fez, ainda adquire mais. Emmanuel diz que 99% dos nossos obsessores foram gerados por questões sentimentais. Sabe o que é isso? A gente, em alguma forma, pisou na bola com alguém, ou alguém pisou conosco. E isso só tem um breque com uma coisa chamada perdão. Antes do perdão, tem essa palavra que é a segunda do texto. Eu preciso compreender que a pessoa ofereceu o que pôde, do jeito que ela pôde, e eu agarro a ofensa se eu quiser. Se eu não quiser, fica dado. Lembrando que a gente, quando faz alguma coisa de errado, a gente não faz ao próximo, a gente faz a Deus.
Então, o perdão liberta a pessoa que perdoou, mas não liberta o outro de corrigir o que precisa. Muitas vezes as pessoas falam para mim, mas se eu perdoar, ele não vai responder pelos atos. Vai, gente. Nós não somos, como diz o Amir, nós não somos oficial de justiça de Deus, né? Ele não precisa que a gente vá lá bater na porta e cobrar. Olha, você está devendo, olha, você está não sei o quê, está aqui a sua intimação. Não, gente, Deus sabe se virar muito bem sem a gente nesse sentido. Só que ele é tão magnânimo que, assim, a justiça divina é implacável, mas a misericórdia divina também é. Isso é que dá aquele alívio na gente. Só que a misericórdia divina só funciona quando ela percebe que você está fazendo a sua parte. Se ela perceber que você está inerte, que você não está fazendo nada, aí entra a justiça. Tem uma frase que é muito bonita do Emmanuel, e ele fala sempre isso. Quando a justiça divina te procurar para acertar as contas e te encontrar trabalhando no bem, manda a misericórdia divina, que a justiça divina seja assustada por tempo indeterminado. Isso já devia dar um arrepio na alma. Você vai dizer assim, tem jeito, fiz burrada a vida inteira, mas vai chegar uma hora que eu vou despertar. E aí entra a nossa mensagem final. Todos nós que erramos, e fomos todos nós. E erramos hoje de manhã, hoje à tarde, não é? Eu não estou falando de erros de vidas passadas, não, estou falando de erros agora. Todas as vezes que a gente decide corrigir um erro, modificar a vida, modificar o pensamento, a gente precisa do amparo externo, gente. Amparemos-nos uns aos outros. Confiemos que o outro está dando o melhor que pode naquele desejo de mudar. Porque senão a gente mata a semente no nascedouro. Aquela pouca vontade que ele tinha de melhorar, eu vou lá e termino de massacrar. A gente estava dando até o exemplo, conversando. A pessoa sempre rouba. Aí uma hora ela decide que é errado, que ela vai melhorar. Aí eu estou conversando com ela e percebo que falta um grampo na minha bolsa. Devolve meu grampo. Não, mas não fui eu, mas você sempre roubou. Não, mas agora não foi. Eu estou tirando dessa pessoa o desejo de mudança. Eu estou recusando a ela a confiança de que ela pode fazer melhor. Nós pedimos a Deus isso todos os dias. Confie que hoje eu vou fazer melhor do que ontem. Se a gente quer que ele confie nisso, é preciso que a gente confie que o próximo também é. O nosso egoísmo e o nosso orgulho são tão grandes que a gente ainda não entendeu o Pai Nosso, né? Eu falo que eu tive a oportunidade de dar um curso sobre o Pai Nosso, que durou quase 3 meses. E é um negócio complicado aquela oração. Eu estava brincando, tinha um aluno que falava que só ia rezar Ave Maria dali para frente. Ele estava um pouco ressabiado com o Pai Nosso. Mas, gente, é um negócio sério ali, complicado. O que a gente está se propondo a fazer naquilo ali, a gente não saiu nem do Pai, que dirá o resto. Nós temos a lente tão torta para o próximo, tão, entre aspas, acertada para o nosso lado, que a gente só vê o nosso da oração quando convém. O que me convém? Os nossos devedores. Aí me convém. É o fulano que está devendo para mim, o fulano que fez. Eu estou só reagindo a uma ação dela, eu estou só devolvendo o que o fulano fez. Mas ali tem muito mais nossos do que isso. E muito mais atrelado ao outro do que a você. O Pai é nosso. O pão é nosso. Os devedores são nossos, sim, mas não se esqueçam, as dívidas também são nossas. Nossas, de todo mundo. Então, todo mundo junto para corrigir aquilo que todo mundo azedou. Enquanto existir no planeta criaturas que sofram, que desequilibrem, nós vamos sofrer. Aquela história da borboleta, né, que bate asa no final do mundo, e aqui a gente tem um tsunami. Nós estamos mais interconectados do que a gente gostaria. Mas é como a lei divina encontra, né, recursos para lembrar você de que você precisa cuidar do próximo. Mas como a gente falava, cuidar do próximo, a gente precisa estar bem. A gente não pode deixar o equilíbrio interno desmoronar
em prol do próximo, senão vão ser 2 a necessitarem de socorro, ao invés de um só. O que não quer dizer que a gente tenha que ser omisso. Tem um livrinho, ninguém nunca dá nada por ele, mas é um livro simpático. Chama Sinal Verde, do André Luiz. E eu costumo falar que esse livro, mais do que um livro de religião, é um livro de ética, é um livro de conduta, um livro de como é que você pode fazer para conviver com o outro sem terminar de comprometer a sua vida. E ali tem uma frase que diz assim, tem 2 que eu acho sublimes. Uma delas é assim, a vida do outro recebe esse nome, não é à toa, é porque ela é do outro, não é sua. Se fosse sua, se chamaria sua vida. Quando ele disse isso, ele não estava dizendo que você tem que abandonar o outro, ao problema do outro, pelo amor dos astros. É que você tem que entender que, assim, não adianta palpitar na vida do outro, não adianta julgar o outro. Né? Caminhe junto com ele, cuide de você, daquilo que você pode modificar. O que a gente fala no Espiritismo, né? Nós não temos o poder de modificar ninguém, mas temos todos os dias o poder de nos modificarmos. Aí eu falei isso uma vez numa palestra e uma aluna falou, nossa, agora eu entendi mesmo, então eu posso deixar a minha mãe, que é um saco, porque a vida dela é dela. Não, eu não mandei ninguém abandonar ninguém, eu só falei que a gente precisa ver como o ser humano é aquilo que a gente estava falando, as pessoas pensam aquilo que interessam, né? Então a Simone falou, não, a Simone não falou. E a outra frase, para terminar a palestra, que é bem André Luiz, ele diz o seguinte, quando a gente nesse planeta resolver um problema, senta e espera que vem outro. Simples assim. Não tem, gente. Isso aqui não é oásis, isso aqui não é spa. E se estiver vivendo como se fosse um spa, é igual a história do Pilates. Está errado. Alguma coisa não está funcionando. Porque a gente precisa do contato, a gente precisa ser útil, a gente precisa funcionar como instrumento divino do jeito que a gente puder. Eu não posso com recursos financeiros, mas posso com afetivos, não posso com afetivos, mas posso com uma palavra espiritual, ou posso com tudo. Tem gente que tem todos os recursos e cruza o braço. E aí é complicado porque é aquilo que a gente falava, quem sabe muito, depois que tem o conhecimento no coração, não tem como alegar mais ignorância. Não tem como dizer, eu não sabia que eu tinha que fazer isso, mas tudo que eu aprendi do Emmanuel, do André Luiz, era para mim, só para o meu deleite pessoal. Não era não, gente. Era para transformar a sua vida em algo útil. Né? Aquele que o Rossandro fala do cano, né? Que o Divaldo fala para ele assim, o cano só transmite a água limpa se ele estiver limpo. Só que, às vezes, para o cano ficar limpo, precisa passar muita água ali, a água sai barrenta, sai sujinha, mas vai chegar uma hora que ela vai sair limpa. Vulgarmente conhecido como, gente, tira o corpinho da cadeira e vai trabalhar. Vai oferecer para o seu próximo aquilo que você gostaria de receber. Eu acho que, mais do que a tradução do hebraico, do copta, né? A tradução mais antiga que a gente tem do Novo Testamento é do copta. Copta era uma língua do Antigo Egito, a língua dos antigos cristãos. Jesus não fala, não faça para o outro aquilo que você não gostaria de receber. Ele não põe o não. Ele coloca no afirmativo. Faça aquilo que você quer receber. É no positivo. É imperativo que a gente faça o positivo e pare de alegar que pelo menos não está fazendo o negativo. É preciso que a gente haja. É preciso que a gente dê a oportunidade das pessoas crescerem como a gente gostaria que crescesse. E entender que tem situações em que a gente não pode ir além. Tem criaturas que eu posso resolver tudo numa vida. Tem criaturas que eu vou entregar a vida um pouquinho melhor do que eu recebi, mas ainda não amando. Porque senão a gente entra num processo de atropelar. Não, eu vi na casa espírita que eu tenho que amar todo mundo. Gente, não vai conseguir, desculpa. Nessa vida não. Mas você vai conseguir entregar aquela relação melhor para Deus do que você recebeu. Então, eu já não quero pular no pescoço do Luiz. Ótimo. Nas outras 300 vidas eu fiz isso. É lucro? Muito. Não é um amor profundo, mas é um começo para que seja. Todas as virtudes são começos.
Hoje eu tenho um pouco mais de paciência do que eu tive ontem, mas ainda não tenho com todo mundo. Mas já é um começo? É um começo. Hoje eu já consigo perdoar. Tem pessoas que eu já nem me ofendo. Nossa, já imaginou que delícia? Eu sempre paro para pensar. Quando alguém falar para você assim, me perdoa, eu vou encher o peito e dizer do quê? Nossa, esse é meu sonho de consumo. De não perceber que eu me senti lesada, me senti ofendida, me senti magoada. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Poder ver o outro com os olhos, por exemplo, que o Chico via, né? Aquela coisa assim... Gente, tinha aquela fila de gente pedindo coisa. E o pessoal vinha alertar, ó, fulano, pega a roupa, o alimento e vai vender. É um absurdo. Ele, não. É que a pessoa está precisando, coitado. Ele está lá, ele realmente precisa. Vamos oferecer. Ele não via o que ele não tinha. Se ele não tinha maldade, ele não via. Ele via o mundo com os olhos de Jesus, porque Jesus olhava a gente, sabia que a gente ia pisar na bola. Sabia que as coisas iam encrespar. Sabia que os apóstolos iam dar todos para trás, salvo João. E não abandonou nenhum deles. Viu em cada um deles um potencial que... Gente, eu acho tão bonita quando Pedro nega Jesus, eu vou terminar, eu juro. Quando Pedro nega Jesus, ele nega 3 vezes, um pouquinho antes, durante o julgamento e um pouquinho antes da crucificação. E é muito mortificante para Pedro, vocês imaginam, né? Saber o que deve ter passado no coração dele quando ele percebeu o que ele tinha feito é um negócio muito complicado. Quando Jesus reaparece, ele aparece, tem algumas aparições, né? E ele aparece aos discípulos, depois de ter aparecido para outras pessoas. E lá está Pedro. Quando Pedro vê que é Jesus, gente, ele quer morrer. É verdade, vocês leiam lá no Novo Testamento, ele faz assim, ó. Ele não consegue levantar a vista para encarar Jesus. Porque o que ficou na cabeça do Pedro? Não foram os 3, 4 anos que ele acompanhou Jesus, toda a parceria, a bondade, assim, eu entreguei esse cara, eu neguei. Então ele não conseguia olhar. E Jesus se aproxima dele, condena? Não. Julga? Não. Como assim, Pedro, você me negou? Não. Ele pergunta para Pedro, você me ama? Faz Pedro responder 3 vezes a mesma pergunta. E ele responde da mesma forma, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Ele falou, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Esquece o que aconteceu para trás. Eu sei que você tem condições, vai para frente. E ali ele reergue Pedro. Ele teria perdido um trabalhador e nós também. Ele teria perdido Paulo se ele não tivesse visto em Paulo coisas boas que nenhum cristão conseguia ver. Gente, Paulo era o cão chupando manga. Vocês não têm noção do que esse cara fazia. Mas Jesus foi buscar. As pessoas tinham tanto medo de Paulo que quando Ananias é chamado por Jesus para ir lá curar Paulo, ele fala, não vou. Imagina, ele está negando para Jesus. Ele fala, não vou. Eu vou lá, curo, ele vem e me mata. Vai lá e cura. Não posso. E ele ainda esclarece para Jesus. Não sei se você está sabendo, mas é Paulo. Sabe? Aquele que mandou matar e tal. Você está inteirado do assunto? Então, é ele que você tem que ir lá curar. Todo mundo morria de medo. A gente não teria o cristianismo se não tivesse Paulo. Então, todo mundo tem um jeito de ser corrigido. Basta querer. Todo mundo tem um jeito de não cair na prova. Falir na prova. Basta desejar que, se cair, precisa recomeçar do jeito que puder. Obrigada, gente. Falei mais do que eu devia. Vamos fazer uma perguntinha para a nossa companheira, alguma dúvida que tenha ficado? Ninguém quer falar nada? Pois é, né? A gente vai falar do Lourenço, tá? Então, preferia vocês. Lourenço me escalpela. Lourenço e Maria Leia, né? Boa noite, Simone, abraço a todos os presentes. Abraço. Passar a decepção é natural na vida, mas fica muitas vezes nos prendendo de forma prejudicial,
até mesmo à saúde, tanto física como mental. É carregar a pessoa atrelada a nós. Está ouvindo as conversas? Eu não vou falar. É carregar a pessoa atrelada a nós sem direito de se libertar, esquecendo dos momentos felizes. E só nós prendendo a decepção. Se perdoar não significa esquecer. A mágoa é uma punição? Ui. Esse é o Lourenço. Ele não faz essas perguntas para os outros, né? É só você. Eu reparei. Caramba, a mágoa é uma punição. Eu não gosto muito da palavra punição, mas eu acho que de alguma forma ela é uma espécie de flagelo que a gente se impinge. A gente coloca esse peso. E ela acaba sendo uma espécie de punição porque a gente não teve aquela coisa chamada auto-perdão, né? A gente não conseguiu entender que aquilo que a gente falava, eu errei, é normal, vou tentar corrigir, vou fazer diferente, vou melhorar. E aí a mágoa é uma forma da gente não entender que erra, não entender que o outro erra e não entender que está todo mundo no mesmo barco. Tem uma coisinha a respeito do melindre, que é a porta de entrada para a mágoa, né? A gente se ofende e tal. E a gente sempre fala que a gente não deve se melindrar. O que não dá o direito, gente, pelo amor de Deus, de que o outro, né, deite a boca em cima. Ou seja, não é porque o outro não pode se melindrar que eu tenho o direito de falar qualquer coisa. Não, mas o Luiz não pode se melindrar, então eu posso falar o que eu quiser para ele? Não. Funciona assim. A mágoa, ela se torna uma punição quando eu consigo só perceber que existe uma forma de recompensa e castigo. Se eu entender assim, sim. Eu acho que a mágoa é uma espécie de purgatório interno, vamos colocar assim. Onde a gente fica estacionado numa zona que é quase dantesca, né? Não sei se alguém leu O Inferno de Dante, mas exatamente isso, aquela coisa que parece que é interna e não termina nunca. Não sana nunca, é como um buraco. A mágoa eterna é como a culpa eterna. De alguma forma, as duas estão atreladas. Sanar quem tem culpa, tem consciência da culpa e não consegue curar aquilo, é como você tampar um buraco que não tem fundo. Você faz de positivo, mas você mesmo se boicota no sentido de dizer assim, eu não fiz o suficiente, olha o tanto que eu fiz de errado, isso aqui não é nada. Não é nada, não, é muito. E quando eu consigo acertar o passo com quem eu consegui fazer as coisas erradas, a mágoa vai desaparecendo. Mas eu preciso fazer isso. Bom seria que a gente não deixasse a mágoa instalar, né? Isso seria ótimo. Mas uma vez que ela instalou, eu tenho certeza que vocês não carregam mágoa de ninguém. Mas se carregarem, eu vou te dizer, se botarem a mão no peito e lembrarem da pessoa, o peito chega a doer, fisicamente. Não é aquela hipotético, né? O coração está dentro. Se eu ponho, apalpo a região do coração, ela dói quando eu penso. Então, assim, não deixar esse peso no coração, porque, gente, a gente, não sei, é uma novidade para muita gente, mas a gente vai morrer. Tá? Tem gente que acha que não, assim, mas essa é a novidade da novidade. A gente vai morrer, todo mundo. Cedo ou tarde, do jeito que a gente quer, na hora que não quer, vamos morrer. Carregar mágoas para o outro lado é um negócio, deve ser muito complicado. Eu estou, né, na hipótese, porque assim, a gente vem carregando mágoas de encarnações, assim, a gente encarna, desencarna, carregando mágoa. Vamos deixar, vamos dizer assim, a parte suja daqui, vamos ver se a gente leva o espírito, esse vaso que a gente carregou, um pouquinho mais limpo. E a gente já falou que a mágoa, ela traz muitas doenças internas, né? Ela traz problema de estômago, gastrite, úlceras, câncer. Né? Então, é um bem que a gente faz para nós, não guardar essa mágoa, trabalhar com ela. A gente se magoa, é natural, é humano, eu acho que não tem jeito. Mas trabalhar com ela tem que ser trabalhada, para não levar até esse processo de doença no corpo físico ou no perispírito da gente, que vai marcar e não vai ter jeito depois. Eu acho a Joana de Ângeles, ela fala um negócio parecido, ela diz assim, fazer o bem, que na verdade não deixar a mágoa no coração é uma maneira muito bonita de fazer o bem. É uma questão de inteligência. Exatamente, inteligente isso. Não é nem questão assim religiosa, é assim, eu sei que vai me fazer bem, é inteligente da minha parte que eu me sinta bem, porque eu acho que ninguém instintivamente quer se sentir mal,
quer se sentir pesado, é uma coisa assim, até questão de, é muita burrice carregar aquilo que a gente carrega. Como ela falou, a gente se magoa. Mas o Divaldo tem uma frase que ele diz assim, a gente pode ter o pensamento ruim, o sentimento ruim, que é natural nesse estágio que a gente está. O que a gente não pode, não deve, é mantê-lo. Então, ter é uma coisa, alimentá-lo para que ele gere filhos, netos e não sei das quantas, aí não dá. Porque, gente, ou coisa rápida que é o nosso pensamento para o mal. Porque para o bem é tartaruga, mas para o mal é uma carreira profunda. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Marcos quer falar. Fala alto, hein, Marcos? Quando você é magoado por alguém, e com o tempo você esquece essa mágoa, é uma forma de perdão? O esquecimento é uma forma de perdão, você quer saber? Então, tem muita gente que diz que o perdão não é esquecimento. Uma parte dele é. Você não pode lembrar daquilo, ou aquilo que foi feito, não, mesmo lembrando, ele não pode doer. Eu tenho uma teoria a respeito do perdão, que é a seguinte. Quando você quer saber se perdoou mesmo, efetivamente a pessoa, você vai olhar para ela, vai dar um lindo sorriso e vai dizer, é com você que eu venho na outra encarnação. Porque o que a gente faz é o contrário, né? Eu vou acertar tudo com a Joana, porque eu não quero ver a Joana mais na minha frente. Então, eu sempre falo, quando as pessoas me contam assim, eu sempre falo assim, deixa eu sentar com você, põe a pessoa sentada, dou um copo d'água para dar notícia depois. Mas a notícia que eu dou é assim, olha, adivinha quem que vai abrir o olhinho e vai olhar de cara, Joana? Não tem jeito, gente. Ninguém vai deixar de ver ninguém. A gente vai escolher como ver a pessoa. Isso você pode escolher. Posso passar 10 encarnações sem encontrar com ela. Mas adivinha, na 11ª tá as duas lá junto. Mãe ou filha? E assim, quanto mais próximo... Gente, é impressionante. Quanto mais próximo, maior é o tamanho da encrenca. Porque se eu tiver que acertar com a Joana pouco, eu posso encontrar com ela no centro uma vez por semana. Agora, se o negócio for encrespado, a gente nasce junto. Ai, meu Deus. Esse acaba sendo o meu nome do meio. Ai, meu Deus. Eu falo que as minhas aulas, as pessoas saem muito crentes. Porque assim, ai, meu Deus, Nossa Senhora, socorro, meu pai... Né? E assim, pode chamar todo mundo, gente. E chama alto, não chama baixo, não, porque o negócio é feio. Porque, gente, assim, é como... Eu sempre dou um exemplo drástico, né? Assim, o que é exemplo drástico? Os gêmeos chipófagos. Vocês acham que eles ficaram assim como? Eu mato a Sandra me mata. Eu mato a Sandra me mata. 25 mil encarnações desse jeito. Chega uma hora que eles falam, ok, para que uma não mate a outra, as duas vão depender da mesma fonte. E eu brincava com uma amiga minha, eu falava, se você não me ligar todos os dias, eu vou nascer colada de frente assim, ó, com você. Aí ela me liga todo dia até hoje, eu te amo tanto. Então, gente, vamos acertar, porque assim, é punição isso? Não. É a falta de perdão. É a inteligência divina atuando onde a sua inteligência não atuou. Tem que acertar, gente. Não dá para fazer numa vida? Não dá. Muitas vezes não dá. Mas dá para você dar uma, né, burilada, pelo menos uma espanadinha ali naquela situação. Passa um paninho, sei lá, põe um eucalipto ali para cheirar melhor, sei lá. Mas pelo menos entrega melhor do que você recebeu. Não nos cobremos coisas que nem Deus cobra da gente. Tá? Isso é importante. Tem coisas que não são para essa vida, mas que foram dadas nessa vida para um início. Você precisa começar de alguma forma. Então, não se cobre, não se martirize por passos maiores que a gente ainda não tem condição de dar. Quando eu esqueço uma ofensa, é um excelente passo, mas ainda não é perdão. Porque eu vou olhar e vou lembrar. Enquanto aquilo lembrar e me trazer sentimentos ruins, é complicado. Por isso que eu sempre falo, quer saber se você perdoou? Você dá um lindo sorriso e vai pedir para vir com essa pessoa junto. De novo. Bem pertinho. 90% da sua vida. Ela, eu quero ela
comigo. Tenho certeza que vocês fariam isso. Uhum. Obrigada, Então é isso, queridos. Está aí, né? Para a gente refletir, para a gente entender um pouquinho. Como disse a Simone, é um dia de cada vez. A gente não pode dar passos, a natureza não dá saltos, né? Então a gente dá um passo de cada dia e a gente vai chegando lá no caminho que a gente buscou com Jesus, com os amigos da espiritualidade, para que aqui a gente pudesse estar e aprender. Então vamos com calma, com tranquilidade, não ficando triste com a gente, porque nós vamos errar mais do que acertar, mas nós estamos a caminho, queridos. E é isso que Jesus espera de nós, as nossas tentativas de melhora sempre. Então vamos nesse instante, fechar nossos olhinhos mais uma vez por alguns instantes. Lembrar que nós estamos aqui, queridos, já como aprendizes, aqueles companheiros que vêm para estudar, para aprender, aqueles que vêm já com o coração aberto, para poder receber as lições e deixá-la calar no nosso coração. E que essas lições possam nos ajudar no nosso dia a dia, ajudar na nossa família, principalmente, com aqueles companheiros mais difíceis, no trânsito, que é importante, no trabalho. Lembrar dessas lições que nós estamos aprendendo, colocar em prática a nossa compreensão, a nossa compaixão. Então, nesse instante, nós vamos pedindo, queridos, que vocês possam abrir seus corações, que todos nós juntos possamos abrir nossos corações para oferecer um pouquinho de nós. Já que nós estamos aqui nesse aprendizado, a gente já pode oferecer um pouquinho de nós a tantas outras criaturas que passam por necessidades tão difíceis. Então vamos pedindo, Jesus, nesse instante, por todo esse lindo planeta azul, por todas as criaturas que sofrem nas guerras, nas prisões, nos hospitais, em lugares tão escondidos dessa terra, onde irmãozinhos nossos passam necessidades tão básicas. Aqueles companheirinhos que ali estão, nós sabemos na necessidade deles do aprendizado, mas nós temos um coração já compassivo e a gente pede, Senhor, por cada um deles, para que eles recebam nesse instante a sua luz divina, que desça sobre cada um, levando a eles o alento, o conforto, levando a eles a esperança. Nós vibramos por todos aqueles que promovem as guerras. São irmãos nossos, companheiros ainda, que são frágeis demais e não entenderam o significado da vida verdadeira. E eles promovem guerras pelo poder, pelo simples fato de estar defendendo uma religião, defendendo uma coisa que para eles é profunda ainda. Então nós vamos vibrar para esses irmãos que ainda não sabem o que fazem, como dizia Jesus. Que eles possam receber nesse instante essa luz de Jesus que possa recair nos seus corações, para que eles possam um dia acordar e ter essa mesma ajuda, essa mesma esperança que nós temos hoje, de dias melhores. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, pequeninos seres que vêm a esse mundo já com as suas tarefas definidas, para que elas possam ter a ajuda dos seus pais, dos seus irmãos, daqueles que estão cuidando de cada um deles, para que eles possam entender o significado real dessa encarnação e, ajudados, eles possam ter as suas mentes libertas de todo esse peso do passado e trabalhar para a sua melhoria e melhoria daquelas criaturas que estão ao lado deles. Ajudando os nossos jovens, Pai, principalmente aqueles que se encontram ainda nos vícios, que estão sofridos, que estão por aí na rua, necessitados de tudo. Nós pedimos à nossa Mãe amada que possa envolver esses companheirinhos com todo o seu amor. E aqueles que aqui vêm em busca dessa energia nossa, desse fluido que nós possamos oferecer, que eles possam sentir nesse instante o nosso abraço, o nosso carinho, para que cada um possa estar recebendo o tratamento e a ajuda que eles precisam. Nós vibramos, Senhor, por cada um daqueles que aqui se encontram, e que de seus corações possam levar essas energias àquele companheirinho que está lá no seu lar, que seja envolto também nessa mesma luz e nessa mesma paz. Que saiamos daqui com o coração mais tranquilo,
que nós possamos sair daqui com a mente mais aberta, que possamos fazer aquilo, Senhor, que nos comprometemos lá atrás, com os nossos anjos de luz, para que, quando aportasse nesse lindo planeta, nós pudéssemos nos melhorar. Obrigada, Senhor da vida. Obrigada, amigos queridos. Que a tua luz e teu amor nos acompanhem e nos fortaleça, e que seja conosco em todos os nossos dias. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos ficando ainda em silêncio, queridos. Vamos ser chamados para os passes. Que Deus os abençoe e uma semana de muita paz.